Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos um artista chamado Alfredo Volpi. Alfredo Volpi nasceu em 1896 na Itália, mas veio com seus pais para o Brasil com apenas 1 ano de idade. Ao chegar no Brasil, sua família foi morar em São Paulo. Durante a juventude de Volpi, ele trabalhou como marceneiro, como ajudante de gráfica, como pintor e decorador de paredes, e Volpi também foi operário na construção civil. Durante toda a juventude, Volpi ele pintava desde muito cedo. Aos 18 anos, Volpi pintou aquela que ele considerou sua primeira obra de arte. O nome da obra é A Primeira Paisagem, Cambuci. A partir daí, Volpi não parou mais de pintar. Volpi pintou as paisagens de São Paulo nos anos de 1920, como essa obra aqui ao lado, Feira do Cambuci. E também essa outra aqui, Crepúsculo às Margens do Tietê, também de 1920. Volpi teve o início de sua carreira artística aos 29 anos de idade, quando participou da primeira mostra de pintura no Palácio das Indústrias. Neste período, Volpi apresentou à tela Minha Irmã Costurando, de 1920. Em 1927, Volpi conhece o grande amor de sua vida, uma garçonete chamada Benedita da Conceição, cujo apelido era Judite. Segundo relatos, Benedita da Conceição, ou Judite, serviu como modelo para essa obra aqui, Mulata, de 1927. Em 1922, Volpi ganhou sua primeira premiação artística, tornando sua arte cada vez mais conhecida. Neste período, Volpi gostava de pintar as casas e os arredores de onde morava, como já vimos nas obras anteriores e nessa obra aqui ao lado, de 1920. Mas um fato novo fez Volpi frequentar outros lugares e apreciar outras paisagens. Judite, a namorada de Volpi, ela ficou doente e ela foi morar no litoral de São Paulo. Então, Volpi viajava toda semana para visitar Judite. E Volpi, durante a viagem, ele admirava a paisagem do litoral. Essa admiração e essa percepção sobre o litoral renovou a temática de suas obras. Então, a temática do litoral começou a tomar conta das obras de Volpi. Aqui nessa obra ao lado, uma obra de 1940, a gente percebe a praia lá ao fundo, no fundo tem a cena ali das casas e a rua e as casas, mas lá no fundo a gente percebe a praia e o barco, E aqui, além da praia, a gente também percebe a presença da sereia, temática também de litoral. E aí em 1942, Volpi casa com Judite e no ano seguinte nasce Eugênia, a única filha do casal. Aí no final da década de 1940 e início de 1950, as fachadas e os casarios eles vão se intensificar nas criações de Volpi. Nesse período também o artista pintou as obras de uma forma bem mais simplificada, diferente daquelas que a gente viu lá no início, Então aqui ela é mais simplificada, mas ela é mais colorida e ela é geometrizada, Nesse período também, Volpi começou a pintar com tinta têmpera e ele combinava as cores de acordo com a preferência dele, Ele fazia uso das cores de modo afetivo, as cores que ele gostava, as cores que ele acreditava que seria uma boa combinação. Nesse período também, Volpi pintou uma série chamada Brinquedos. A Profi trouxe 2 obras dessa série para vocês. Nessa série, ele resgata brincadeiras, as festas e brinquedos do Brasil. Essa obra aqui ao lado representa um brinquedo popular do Nordeste, chamado Mané Gostoso. E aqui, esse outro trabalho do Volpi representa um carrinho de sorvete. Aí em 1950, Volpi já era um artista super conhecido. Neste período ele viajou para a Europa, ele participou de bienais, de exposições internacionais. E em 1953
juntamente com Di Cavalcanti, ele ganhou o prêmio de melhor pintor nacional, perdão. Olha que legal essa foto que eu encontrei na internet. Aqui nessa foto a gente vê o Volpi e o Di Cavalcanti. Eles estão recebendo o prêmio de melhor pintor nacional das mãos do presidente Getúlio Vargas em 1953. O Volpi e o Di Cavalcanti, eles estão na direita e o presidente está na esquerda. Todas as obras de Volpi, todas as obras que a gente já viu até agora são importantes. No entanto, Volpi ele é conhecido mundialmente como o pintor das bandeirinhas. Então vamos entender como tudo começou, né? Como começou essa pintura das bandeirinhas. Então começou da seguinte forma, né? Volpi e a esposa dele, a Judite, eles tinham um sítio em Mogi das Cruzes, né? E eles costumavam viajar, passear uma temporada naquele sítio, em Mogi das Cruzes. E eles costumavam passear ali nos arredores do sítio, né? E certo dia, durante as festas juninas daquela cidade, né? O olhar observador de Volpi o fez descobrir um novo caminho para a arte, né? As ruas e as casas enfeitadas com as bandeirinhas de São João. Então, Volpi começou a pintar com a temática das bandeirinhas. Essa obra aqui, Festa de São João, foi uma das primeiras obras com essa temática das bandeirinhas. As bandeirinhas, elas se tornaram a linguagem mais conhecida de Volpi, tá? E foram constantes em suas obras, como as obras que estamos vendo aqui ao lado, né? Essa obra aqui é da década de 1950. E essa outra aqui, o nome da obra é Grande Fachada Festiva, também de 1950. Percebam a presença da bandeirinha, aqui nesse caso ela está no formato de uma decoração junina, né? Mas isso vai mudar. Então Volpi, ele pinta essa temática repetidamente, exaustivamente, tá? Até que, né, essa forma dessa representação da bandeirinha, ela vai começar a mudar, né? Como a gente está vendo aqui nessa pintura da esquerda de 1960 e da direita de 1970, né? Nessas duas obras aqui, ela já não tem mais aquela função, né? Ela não está mais no contexto de bandeirinha de festa de São João. A gente percebe que é uma bandeirinha, mas ela não está assim associada, é uma bandeirinha estendida para uma festa de São João, tá? Ou, né, a bandeirinha começa a aparecer sozinha nas obras. Em alguns casos, a representação, a forma ou o contorno da bandeirinha é bem mais suave, quase que imperceptível, né? Nessa obra aqui, a gente percebe 3 bandeirinhas, mas as outras que estão ali, a gente subentende que está ali pelo contorno, né? Ou neste outro painel aqui, né? Neste painel de 1970, a gente não enxerga a bandeirinha. No entanto, a gente consegue identificar que é uma bandeirinha pelo triângulo, né? Aquela parte de baixo da bandeirinha. Então, vai perdendo o formato da bandeirinha. Então, a partir desse período aí, vai surgindo novas ideias, né? A bandeirinha, ela se transforma em foguetes, em ogivas, como essas obras aqui ao lado, né? Ou a bandeirinha, ela vai se transformar em partes de um barco, como nessa obra aqui, Bandeirinha e Pássaros, de 1950. Então, mais uma vez, né? A bandeirinha, ela vai perder a função de decoração de festa junina, né? Aqui nessa outra obra, como nessa outra obra aqui, né? O nome da obra é São Benedito, de 1960. Não está ali decorando uma festa junina. Claro que está relacionado com um santo, mas não é como lá no início das obras dele, que a gente via as bandeirinhas na frente das casas, como se fosse um período de São João. Como último exemplo, eu trago para vocês O Sonho de Dom Bosco, né? Este trabalho de 1963, a gente não percebe por completo o formato das bandeirinhas, apenas a ponta, né? As pontas da bandeirinha, né? Ali atrás de Dom Bosco, tá? Dom Bosco, ele é o padroeiro de Brasília.
Volpe, né, passou os últimos anos de sua vida pintando no seu ateliê na companhia de suas netas e de sua filha. Ele teve uma filha só, que foi Eugênia. Ele faleceu aos 92 anos de idade em 28 de maio de 1988 e ficou conhecido, né, como o pintor das bandeirinhas. Então, qual é que vai ser a nossa atividade? Assim, o trabalho de vocês, o tema de vocês é a bandeirinha, tá? Ou o formato da bandeirinha. Vocês são livres para criar as produções de vocês, tá? O tema é a bandeirinha. Mas a Prof trouxe para vocês algumas ideias para compartilhar com vocês. Ninguém precisa fazer o que a Prof está mostrando aqui, tá? São apenas ideias, tá? A primeira ideia que a Prof tem aqui, que a Prof trouxe para vocês, é o seguinte, ó. Vocês vão fazer um molde de uma bandeirinha, tá? Vão recortar um molde de uma bandeirinha e vocês vão pegar uma folha branca ou colorida, enfim, vão pôr o formato em cima e vocês vão contornar aquele formato ali da bandeirinha. Vocês vão contornar várias vezes, vocês vão sobrepondo o formato da bandeirinha. O que vai acabar ficando esse trabalho, né? Como vocês vão fazer várias sobreposições, né, nessa composição, ela vai ficar um pouco abstrata, vai ficar uma composição mais abstrata, como se fosse mais pro final do trabalho de Volpe, que quase se torna um abstrato, né? Aí cada parte, né, depois de pronto, cada parte que vocês vão criar ali, porque a sobreposição vai criando pequenos fragmentos, né? Cada parte vocês vão fazer uma coloração diferente, né? Aí vocês vão colorir com o material que vocês tiverem em casa, o material que vocês gostarem, lápis de cor, giz de cera, canetinha, tá? Essa é uma ideia, tá? A segunda ideia é o seguinte, vocês vão recortar várias bandeirinhas com papéis coloridos, pode ser folha colorida, pode ser papel de presente, pode ser cartolina antiga de trabalhos antigos, pode ser embalagem de algum alimento, tipo café, pode ser papelão, material que vocês tiverem, tá? Vocês vão fazer várias bandeirinhas, recortar várias bandeirinhas e vocês vão fazer sobreposição, né? Você recorta várias bandeirinhas e vai organizando sobre a folha de uma forma que você goste, né? Aí quando você gostar do resultado final, você faz a colagem, tá? Essa é uma ideia, tá? A terceira ideia é o seguinte, tá? Vocês vão usar o formato da bandeirinha como parte de um trabalho, tá? Tipo assim, vocês vão pensar, o que parece, onde eu posso aplicar esse formato de bandeirinha? Eu me inspirei, tá, neste desenho aqui, para fazer um exemplo para vocês, neste desenho aqui deste rei, tá? Aí, neste caso aqui, eu usei o formato da bandeirinha na coroa dele, tá? Eu usei aquele formato ali como se fosse para fazer a coroa dele. Aqui a Prof trouxe duas opções para vocês, ó. A Prof tem uma opção de vocês fazerem tudo em desenho, né? Ali a que está mais na direita é tudo desenho, e aí vocês vão fazer a coloração, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o material que vocês tiverem. Ou a outra da direita ali, a Prof fez também com recorte e colagem, e aí a Prof mistura ali no outro, né? Lápis de cor, giz de cera, canetinha, são duas possibilidades. Mas olha só, vocês podem pensar em outros desenhos, né? Tipo, olhando aquela bandeirinha, se eu virar ela assim para baixo, as pontas para baixo, o que pode parecer aquilo ali, né? Para baixo, parece de repente uma calça, ou de lado parece um bico de um passarinho, né? Nessa ideia também vocês vão usar o material que vocês tiverem em casa. Então, a Prof trouxe 3 ideias para vocês, tá? Mas vocês são livres para fazer a produção de vocês. Daqui um pouquinho vocês têm outra ideia, pode também, tá? Só tem que manter o tema da bandeirinha, o tema, o contorno, o formato, então tem que ficar o tema como bandeirinha. Então era isso, pessoal, por hoje era isso. Um beijo e muitas saudades de vocês. Tchau!